Sim, Posso pode começar? começar. Certo. Eu vou começar então com a resolução dos exercícios do segundo simulado geral, cursinho de matemática, do cursinho popular, no caso. Daí, a primeira questão ela vai ser relacionada a um exercício de probabilidade. Pode passar. Aqui. Essa questão foi tirada do Enem de 2011. Todo o país passa pela primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe suína, H1N1. Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar no país. A história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar tendência de crescimento da doença, uma tendência do crescimento da doença que já matou 17 mil pessoas no mundo. A tabela apresenta os dados específicos de um único posto de vacinação. Então, se a gente for vir nessa tabela, a gente vai ter a campanha de vacinação, que dividida em três colunas, uma fala as datas de vacinação, público-alvo, a quantidade de pessoas vacinadas. A gente tem trabalhadores da saúde e indígenas, que teve 42 pessoas vacinadas, portadores de doença crônica, que teve 22 pessoas vacinadas, adultos saudáveis entre 20 e 29 anos, que teve 56 pessoas vacinadas, população com mais de 60 anos, que teve 30 pessoas vacinadas, e adultos saudáveis entre 30 e 39 anos, que tiveram 50 pessoas vacinadas. Daí, o exercício pede que a gente escolha se a gente escolher uma pessoa aleatoriamente atendida nesse posto de vacinação, ele pede a probabilidade dessa pessoa escolhida ser portadora de doença crônica, e para isso a gente vai utilizar os dados da tabela. Daí a gente tem as alternativas A, que é 8% de chance, B, 9%, C, 11%, D, 12% e E, 22%. Pode passar para a resolução. Espera elas tentarem resolver, Ricardo. Aí Ah, depois, certinho. beleza? Aí dá uns 4, 5 minutos, né? É um pouquinho mais. Fechou. Aí ela. Aí você passa a resolução. Tranquilo. Vou falar, sabe? Tem que fazer algum cálculo ou é só observar? Vai ter que fazer alguns cálculos, sim. Tá bom. Eu vou fazer.
Estão conseguindo fazer aí? Qualquer coisa eu dou alguma dica, alguma coisa. Então, a conta que eu fiz, o que eu achei que dava certo, não deu. Você pode me ajudar a fazer o cálculo? A procurar, nem, não é a conta-resposta, mas me dá abrir meu olho um pouco? Ó, eu vou tentar, no caso. Vamos ver se a gente consegue ajudar. É, no caso, ele quer a porcentagem de chance que tem de uma pessoa, dentre todas essas que estão na tabela, a porcentagem de uma pessoa que vai ser sorteada entre todas elas ser portadora de doença crônica, que está tá nessa segunda barra terceira linha da tabela aqui, que tem é, portadores de doença crônica. Então, você vai precisar usar, no caso, a fórmula de probabilidade para encontrar a chance dessa pessoa que vai ser sorteada entre todas essas aqui, ser portadora de doença crônica. Acho que deu para, talvez, não sei. Conseguir ajudar? Então tem que somar tudo para descobrir a porcentagem? Sim, é por esse caminho. Aí como que eu faço? Eu somo tudo, daí eu coloco por 100 vezes 17 mil? Ó, seguinte, só para dar uma dica para vocês. Lembra que a gente fez aquele exercício dos professores e das universidades lá? O que a gente observava não só nele, mas em todos os exercícios de porcentagem, de probabilidade. Primeiro a gente tem que encontrar o nosso espaço amostral. Qual que é o espaço amostral de acordo com o que está sendo pedido? Parta daí para vocês conseguirem identificar qual que é os dados que eu estou analisando, qual que é os dados totais e o que é aquilo que eu quero que seja a probabilidade. Vocês identificando esses dois valores, vocês conseguem relacionar para fazer a conta. Tá bom, a gente vai tentar aqui. Beleza. Qualquer coisa, só dá um toque. Ok. Elas caíram, mas eu acho que elas já voltam. Tranquilo. A gente tinha caído, mas a gente já voltou. Tranquilo. Beleza.
A gente tentou, mas não chegamos a uma resposta. Então eu vou passando a resolução, pode ser? Claro. Desculpa, eu estava arrumando o microfone aqui. Certo. Vamos para a resolução, então. De acordo com a tabela apresentada no exercício, a gente tem algumas informações a respeito dos 5 tipos de público-alvo. O total formado por esses 5 grupos compõe o nosso espaço amostral. Então, a gente tem que somar cada valor de cada linha da tabela e para encontrar o total de pessoas vacinadas. Então, eu peguei o total de cada linha e somei cada um deles até chegar em 200. Até essa parte vocês chegaram a fazer. Certo. Daí, agora vamos passar para a próxima. Pode passar o slide. Eu acho que tá demorando mesmo pra passar. Essa internet aqui também tá difícil hoje. Aqui não passou ainda, Duda. Aqui também tá parado, no caso. Tenta parar de apresentar e apresentar de novo, qualquer coisa. Duda tá aí? Você travou também? Qualquer coisa eu explico isso aí no slide. Eu acho que ela acabou saindo mesmo, travou. Travou aí, Duda? Voltou agora? Voltei. Tô passando aqui, calma aí. Calma aí, gente. Agora o meu notebook travou. Tranquilo, sem pressa. Se você quiser, eu tento apresentar aqui. Só eu preciso pegar o link aqui. Daí eu tento apresentar. Ai, por favor. Eu acho que até saiu da tela aqui, né, a apresentação. Tá, eu vou caçar o link aqui só. Ai, ai. Boa noite. Boa noite, Naliane. Bem-vinda ao... Boa noite. Subimos o nosso quórum, olha aí. Vocês estão vendo aí, né? Estamos. Sim. Eu tô olhando, sim, no caso. Vai lá, Ricardo. Aqui. Ué, não fico... carregou. Tá. Então, a gente tem o nosso grupo total de vacinados, que são as 200 pessoas, nosso espaço amostral, no caso.
Precisamos, então, agora do número de casos favoráveis, que seria o nosso evento. Essa informação, ela é o que mais nos interessa, a quantidade de pessoas portadores da doença crônica que foram vacinadas, porque é isso que ele quer encontrar, a chance de uma dessas pessoas sorteadas ser de doença crônica. Então, de acordo com a tabela, esse valor é correspondente àquelas 22 pessoas. Então, a gente vai utilizar a fórmula do cálculo da probabilidade, que é que a probabilidade P de E é igual ao número de eventos dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Então, agora jogando isso na fórmula, a gente vai ter que o nosso número de elementos do evento era 22, que eram as 22 pessoas com doença crônica, e 200, que era o nosso total de pessoas, nosso espaço amostral, a quantidade total de pessoas que foi analisada naquela pesquisa. Então, a gente tem 22 sobre 200, que a gente pode simplificar por 11, dividir por 2 em cima e embaixo, que vai dar 11 sobre 100. 11 sobre 100 é a mesma coisa que 0,11, que é a mesma coisa que 11%, que se a gente voltar 2 slides atrás, mais um, é a nossa letra C da nossa resposta. E assim termina a resolução do exercício. Deu para pegar bem? Eu fiz quase isso. A Sabrina no simulado, ela acertou, ela fez a mesma conta. Boa. E qual foi a dificuldade de vocês? Onde que vocês erraram? Que eu aprendi de outro jeito na escola, mas eu acho que esse jeito que eu aprendi não se aplica em todos, entendeu? Como que Aí eu você me confundi. aprendeu? Como que você aprendeu? Conte pra nós. Ó, eu fiz assim, eu coloquei 200, que foi o total de tudo, sobre 100 vezes os 17 mil. 17 Então, o problema é que aí o 17 mil ele não entra na conta, entendeu? Esse aqui é o problema. E depois eu somei o 200, dividi por 100 e não deu também o resultado. Só que agora eu vi que tem que colocar na fórmula. Entendeu? É que muitas dessas questões do Enem, elas às vezes, tipo essa questão, elas dão um texto enorme para você, às vezes com um monte de número e muito resultado, isso, dão uma tabela depois, e depois a pergunta só vem embaixo. Então, nesse caso, esse 17 mil era só para te contar uma historinha. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque às vezes os dados, geralmente, ou eles vão estar dispostos na tabela ou na própria pergunta. Tipo, geralmente, não vou dizer sempre, mas geralmente a historinha só vai te colocar um monte de data e número para confundir a cabeça. Exatamente. Era isso que eu ia comentar depois da explicação do Ricardo. Que nem aqui, a gente perde um monte de tempo lendo todo o texto aqui, sendo que para a gente fazer a conta, é só analisar a pergunta e a tabela. Então, sempre que vocês fizerem alguma pergunta, fizerem alguma questão que tem a tabela e a pergunta embaixo, não leia o texto. Não leia o texto. Pule direto para a pergunta, para a questão, vê o que ele está pedindo, identifica o que ele está pedindo, olha na tabela, consegui identificar tudo que eu quero, né? Consigo fazer a conta, consigo. Então, beleza. Entendeu? Então, para vocês associarem a questão lá da equação da probabilidade, que eu acho que é isso que acabou confundindo, a parte de cima é sempre o que eu quero, né? A probabilidade do que está pedindo aqui? A probabilidade de ser portadora de doença crônica. Então é isso que eu quero. Então eu vou direto na linha que está pedindo, certo? Então, aqui que eu identifico que é o 22. E o que é o embaixo? O embaixo é o total, o meu espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o espaço que contém todos os elementos da pesquisa, né? Então, todos os elementos que eu estou buscando. Então, aqui é entre todas o posto, entre todas as pessoas atendidas no posto. Quais são a quantidade de pessoas atendidas no posto? É toda essa coluna, entendeu? Então, tentem associar o que está na pergunta com o que está na tabela e o que eu quero, certo? Então, é o primeiro passo para vocês conseguirem fazer, vocês conseguem fazer de um modo mais rápido, não precisa
prestar atenção necessariamente no texto, né? Não precisa nem ler, em muitos casos, que nem nesse caso aqui, não precisaria nem ler, né? E evita de você confundir aqui, de tentar envolver esse número aqui, porque foi dado um número, eu vou tentar envolver de alguma forma. Não é por aí, entendeu? Então, fica uma dica aí para vocês, para resolverem. E muitas vezes, conforme você vai cortando esses textos dispensáveis na hora de resolver as perguntas, você vai ganhando um tempo de prova que vai te ajudando mais para frente, tipo, quando a hora que você for fazer redação, tudo. Exatamente. Bom, otimizar o tempo. É isso, gente, a questão. Ok. Beleza? Conseguiram entender agora? Sim. Beleza. Sexta-feira eu vou fazer a mesma pergunta e eu quero que vocês respondam sem a resolução. Beleza, pode passar. Vamos dar os valores. Cada erro é um lanche a menos. Fazer com consulta. Ai. Vamos passar aqui para a próxima, pessoal. Eu coloquei meu nome aqui, só não é para se aparecer, tá? É que eu achei que todo mundo ia colocar. Mas minha questão ela vai ser relacionada à geometria. Tá? Ah, esqueci. A Naliane também entendeu? Esqueci de perguntar. Entendemos. Beleza. Bom, a nossa próxima questão aqui vai ser relacionada à geometria, tá, gente? Ela é uma questão de interpretação, não precisa fazer cálculo, mas precisa ter muita atenção com relação ao que é pedido. Então, essa sim, vocês precisam dar uma olhada na questão inteira, dar uma lida em cada detalhe, para conseguir relacionar, principalmente quando tem essas questões de imagem. Assim. Então, ó, ela está falando assim, para confeccionar em madeira um cesto de lixo que comporá, na verdade, o ambiente decorativo de uma sala de aula, um marceneiro utilizará para as faces laterais retângulos e trapézios isósceles. Né? Então, ó, a primeira informação já está aí, ó, retângulos e trapézios isósceles. Certo? Então, ó, e para o fundo, um quadrilátero com os lados de mesma medida e ângulos retos. Então, qual das figuras representa o formato de um cesto que possui as características estabelecidas? Então, eu quero que vocês tentem responder o máximo possível, tá? Tentem aí o quanto vocês puderem. Pode matar? Oi? Matei a charada da letra C. Tá, e a Ana concorda? Concordo. Porque essa eu acertei. Eu sempre errei. Não, tem que explicar o porquê. Ué, Porque é a única que forma um triângulo isósceles. Calma aí, deixa eu ler. A única que forma um retângulo, um trapézio isósceles e tem 4 lados. Da mesma medida. E a Naliane? Concorda, Naliane? O que você acha? Ela disse que concorda. Beleza. Essa eu marquei errado no simulado. Confundi. Marcou errado? Sim, senhor. Tá bom. Então, já que vocês não querem esperar, estou com pressa, então vamos passar aqui. Exatamente, a letra C. Muito bom. Então, ó, o que significa isósceles? Lados de mesma medida, né? Com essa definição na cabeça, você já consegue fazer a eliminação de algumas aqui, né? Então, ó, aqui você já consegue eliminar, porque os lados não têm a mesma medida, e aqui consegue se eliminar porque não tem as mesmas medidas. Então, fica entre A, B e C, por enquanto, né? Só que é a questão das faces laterais isósceles, né? Aí, ó, ele fala de trapézios. Isso aqui é um trapézio? Não. Isso aqui é um trapézio? Pode ser considerado, mas ele está mais para um quadrado inclinado, um retângulo inclinado, né? Então, não precisa nem chegar no fundo, a gente já consegue identificar qual que é a única alternativa que nos resta, né? Mas só para confirmar, ó, um quadrilátero no fundo, então a gente tem aqui 4 lados, né? Com lados de mesma medida, lados aqui, ó, a gente vê que está na mesma medida,
e ângulos retos, né? Se fosse para selecionar entre esses dois aqui, esse aqui ele não possui ângulos retos, ele possui aqui alguns ângulos agudos e outros obtusos. Não tem ângulos retos aqui, certo? Então, não, na real que eu acho que aqui tem ângulos retos sim, mas fica a questão do trapézio. Olhando bem aqui, eu acho que tem... É que está inclinado, mas eu acho que tem 90 graus aqui sim. Mas enfim, só na questão do trapézio aqui a gente já consegue selecionar aqui a letra C. Tá? Então essa aí é uma questão daquelas que é para ganhar... Josmani, Oi. pra ficar um trapézio, tem que colocar o lixo de ponta cabeça. Se eu não me engano, eu acho que tem trapézios assim também que abre. Eu acho que tem várias formas de trapézio. Isso aqui também é um trapézio. Vai, Sabrina, Não. falem. É porque você põe ele de ponta cabeça, porque você tá vendo, né? Ele começa pequeno embaixo e vai largando pra cima. Isso. Então, mas ao contrário, não dá um trapézio. Vai brigando com o jogo. Tá bom. Vocês estão certos. Beleza? Aqui ele está de cabeça para baixo, eu não vi mesmo. Mas é realmente isso. Mas enfim, aqui, na questão do trapézio, já dá para identificar que é a letra C. Tá? Então essa aqui é aquelas questões que diretamente a gente já consegue já selecionar, né? E que a gente não gasta tempo, né? Que a gente analisa e já consegue responder. Então essa é acredito eu que seja uma das questões das consideradas fáceis de interpretação, né? Mas que mesmo assim ainda pega muita gente de surpresa. Né? Muita gente ainda erra. Eu já vi também outras questões que eu acabei errando por interpretação, são rápidas, e exige bastante atenção da gente, beleza? Agora eu acho que é a Duda. Isso. Essa Bom, daí eu gente, acertei agora no a gente chute. vai. Oi? Essa questão eu acertei no chute. Hoje você vai aprender a fazer. Tá dando interferência aí. Aqui, calma aí. Então, hoje, esse exercício que eu vou mostrar para vocês, ele é de logaritmo, né, como vocês viram. E aí ele dá um F e ele diz assim, o valor de x na equação log 3 raiz de 3x é igual a 1/3. E aí pergunta, né, qual é o valor de x na equação. E aí eu vou dar um tempinho para vocês resolverem o exercício, eu vou dar uns 5 minutos. E aí eu vou mostrar para vocês a forma de resolver. Beleza? Essa daí a gente nem vai tentar porque eu não sei mesmo. Mas tenta fazer, tenta pelo menos. Ó, eu vou só dar uma dica, uma luz para vocês. Deus, passa só um slide, por favor. Ó, quando a gente está falando em logaritmo, a gente, aqui embaixo, tá log de AB é igual a x. E aí, isso é a mesma coisa que AX igual a B. E aí, o A é a nossa base, o B é o nosso logaritmando e o X é o nosso logaritmo. Então, ó, baseado nessa formulinha, tentem resolver, sabe? Tentem transformar aquele log lá em cima baseado nessa fórmula.
conseguiram? Não deu certo? Posso mostrar a resolução? Tá. Ó, sobre esse exercício, eu achei duas formas diferentes de fazer na internet. E eu resolvi mostrar para vocês as duas formas, porque às vezes uma forma é mais fácil para uma pessoa, outra forma é mais fácil para outra pessoa. Então eu vou mostrar os dois jeitos de se fazer, tá bom? Delcio, pode passar, por favor. Bom, a primeira forma é essa que vocês estão vendo. Então, eu mostrei essa formulinha aqui embaixo para vocês, né? Log de AB é igual a x, que é a mesma coisa que a x igual a b. E aí, quando a gente transforma, isso fica, baseado no nosso exercício, né? Fica x igual a 3 raiz de 3 elevado a 1/3. E aí, como que eu resolvo esse exercício? A primeira forma de eu resolver esse exercício é tirando a raiz. Então, o inverso da minha raiz é fração. E aí, como que eu faço para inverter de raiz para fração? O que está ali, né, fora da raiz é o que vai ficar embaixo na minha fração, e o que está dentro, né, o expoente que está aqui no 3 é o que vai ficar em cima. Então, o 3 está elevado a qual número? A 1, porque ali não está aparecendo, então é 1. E aí, aqui, a raiz é quadrada. Sempre que não aparece nada, a raiz é quadrada. Então, fica meio. Isso aqui fica uma fração 1 sobre 2, que é meio. Aí, beleza. Transformei a minha raiz para a minha fração, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou resolver dentro do meu parênteses. Então, eu vou multiplicar o meu 3 com o meu 3 elevado a meio. E aí fica 3 sobre 2. E aí, uma pergunta que eu fiquei martelando na minha cabeça. Por que por exemplo, aqui está 3, né? Então, seria 3 elevado a 1. Aí, quando eu multiplico, eu só somo. Então, aqui seria 1 mais meio. E aí eu fiquei tipo, por que 3 sobre 2, sendo que aqui em cima do 3 é 1? Só que a gente tem que lembrar que em cima desse 3 é 1 inteiro. E do outro lado é 3 meio. Então é 1 inteiro mais 1 mais meio, né? E aí, quando a gente tem 1 inteiro mais meio, fica 1,05. E aí, como que esse número é representado em fração? É 3 elevado a 2. Ou 3 dividido por 2, né? 3,5 no caso. E aí eu permaneço nesse 1 ao cubo aqui embaixo. E aí, como que eu resolvo isso aqui? Eu só multiplico o que está dentro do parênteses com o que está fora. Então, eu multiplicando fica 3 vezes 1, que vai dar 3, e 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, fica 3 elevado a 3 sobre 6. E aí, o que eu faço? Eu só simplifico. Simplifico como? Dividindo por 3. Então, eu divido 3 por 3, que vai dar 1, e 6 por 3, que vai dar 2. E aí, fica 3 elevado a meio. E aí, no final, voltou à origem, né? Então, de fração voltou para a raiz, e aí ficou raiz de 3. Deu para pegar? Sim ou não? Querem que eu refaça? Aí eu me Ah, perguntou. ficou meio difícil de entender. Calma aí, eu não consegui entender. Tem como explicar de novo, por favor? Sim, eu explico. Neliane, você falou alguma coisa?
Ah, é que eu não entendi muito bem não, esse 3,5 aí. Tá, beleza, eu vou explicar de novo. Bom, vamos lá. Quando a gente está trabalhando com logaritmo, a gente tem que lembrar da formulinha, né, dela. Então, a gente tem logaritmo de AB. Então, A é sempre a nossa base, B é o nosso logaritmando e o X é o nosso logaritmo, é o número que a gente quer descobrir. Calma aí, gente. E aí o X é o número que a gente quer descobrir. Aí fica. Aí o que acontece? Esse A que está aqui embaixo, né, do lado do log, ele vai ficar aqui e o X que está do outro lado, ele vai para cima do meu A. E aí eu igualo isso e o B que estava do lado do A, ele vai para depois do sinal de igual. E aí, baseado no exercício, fica como, né? O meu 3, que é o nosso A, ele vai vir para cá, né? 3 raiz de 3, no caso. E o nosso 1/3, que estava depois do sinal de igual, ele vai ficar elevado ao meu A, né? Ele vai elevar o meu A. E aí, o que acontece? Eu tenho esse 3 vezes raiz de 3. Esse raiz de 3, o que eu vou fazer? Para simplificar o meu exercício, eu vou transformar ele em um número com expoente. E aí, como que eu faço isso? Eu tenho raiz de 3, né? E o contrário da raiz é a fração. Então, aqui, quando a gente tem uma raiz que não tem um número aqui em cima, significa que é uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada equivale a 2. Né? Então, o número que estava aqui exposto ao sol, ele vai ir para a sombra na fração. E o número que estava coberto aqui, né, que é o que está elevando o meu 3, ele vai ser exposto ao sol. Então, inverte. E aí, o que acontece? Quando um número não está elevado a nada, é porque significa que ele está elevado a 1. Por isso que esse 1 está aqui, tá? Então, fica 3 vezes 3,5, que é o que a gente converteu que a gente acabou de converter. Isso tudo Ô, está Duda, na parênteses e tudo isso está elevado a 1/3, tá? Aí, o que acontece? Eu vou multiplicar o meu 3 com o meu 3,5. E aí, quando eu vou multiplicar, aqui está um resultado de 3 sobre 2. E aí vocês devem se perguntar por que aparece um 3 sobre 2, sendo que aqui em cima do 3 é 1. Então, 1 mais 1 seria 2, 2 sobre 2 ficaria, né? Só que, na verdade, não ficaria isso, porque acontece. O 3 está elevado a 1. Esse 1, ele é inteiro. E esse 3 que está elevado a meio é meio, entendeu? Então, 1 inteiro mais meio fica 1,5. 1,5 em fração é 3 sobre 2. Então, por isso que é 3 sobre 2. Por isso que não é 2 sobre 2. É 3 sobre 2 porque é 1 inteiro mais meio. Então, fica 1 meio. Aí, beleza. Resolvi o meu parênteses, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meu expoente, que está dentro do parêntese, com o meu expoente que está fora do parêntese. Como que eu faço isso? Uma multiplicação normal. O que está em cima com o que está em cima, o que está embaixo com o que está embaixo. Então, fica 3 sobre 6. E aí, para simplificar a minha fração, eu só divido por 3, né? Que é o número que dá. E aí, eu divido 3 por 3, que vai dar 1, e eu divido 6 por 3, que vai dar 2. Então, fica 3 elevado a meio. E aí, o que eu faço? Eu só inverto a minha fração, o meu número de novo. Então, tá elevado a uma fração, eu inverto para uma raiz. Então, fica raiz de 3. Raiz quadrada de 3. Deu para pegar agora? ô Duda, Oi? tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Não entendi o Alô? que você falou.
Estão me ouvindo? Ou não? Eu tô ouvindo. Vocês dois, no caso. Sabe o que eu acho que foi a confusão do pessoal? É o x. Ah, Porque o x daqui, dessa equação geral, não é o mesmo x daqui, né? Então talvez seja isso que eles estejam confundindo. Ah, mas por que o x está elevado aqui e aqui não está elevado ao x, sendo que tem aqui? Não, na verdade, se for olhar aqui, qual que é o meu x? O meu x aqui, olhando por essa equação, partindo daqui, o meu x é 1/3, certo? sim. E o x daqui, desta equação aqui que foi passado, ela é o b, entendeu? Sim. Então, ó, associem essa equação aqui a essa daqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu a elevado a x, o que é o meu a? Meu a é 3 raiz de 3. O que é o x? O x é 1/3. O que é o b? O b é o x. Então, daqui que parte, né? Talvez seja isso que eles estejam confundindo. Entendi. Não associem, tipo, o x da equação com o x que tá no problema, gente. Porque senão vai dar BO. Mas vocês conseguiram pegar esse exercício? Se não, eu vou mostrar outra forma e aí vocês veem se vocês entendem melhor. Falem aí, gente, se vocês entenderam. Vocês estão aí? Tá, eu vou mostrar. Tudo bem, Sabrina, Ana? Cadê esse povo? Sumiu? Acho que elas caíram, né? Nossa, Menina? gente do céu. Só um minutinho. Deixa eu me mutar aqui porque tá tenso aqui. Bom, eu não sei se elas estão aí ou não, mas eu vou mostrar outra forma de fazer, então. Então, aqui é outra forma de fazer, né? E aí, do mesmo modo, eu peguei o meu log de AB igual a x e transformei em AX igual a B. E aí, ficou, né, da mesma forma do outro exercício. Só que aqui, o que eu fiz? Eu não transformei esse raiz de 3 em uma fração. Eu transformei tudo que está em parênteses em uma raiz. Então, ficou uma raiz cúbica de 3, raiz de 3. E aí, o que acontece? Por que ficou raiz cúbica? Porque aqui embaixo na minha fração, é 3. Então, seria raiz, então fica raiz cúbica, tá? Aí, o que aconteceu aqui? Aí eu tenho que simplificar para chegar no meu resultado, né? Aí, primeiro, para simplificar o meu exercício, o que eu fiz? Eu simplifiquei o raiz de 3, então ficou 3 vezes 3 elevado a meio. E aí, depois eu multipliquei, né, com o meu 3 que está aqui na frente. Do mesmo modo que eu expliquei para vocês no exemplo, na resolução anterior, quando eu tenho um 3, né, que está elevado a 1 aqui, vezes 3 elevado a meio, fica 1 mais meio. Então, fica 1,05. Quando você pega uma calculadora e faz 3 dividido por 2, você vai ver que vai dar meio. Vai dar 1 meio. Então, por isso que tá 3 sobre 2 aqui, tá? Porque é 1,5. E aí, que eu fiz aqui? Né? Eu tirei aí para terminar de resolver meu exercício, eu tiro essa raiz e transformo ela em uma fração. Então, que eu fiz? Eu
eu pego, né? Aqui já está a minha fração. Esse 3, ele vai para baixo. Então, ele fica a minha fração e embaixo fica esse 3. Aí, o que acontece aqui? Eu vou 3 meio dividido por 3. E aí, o que acontece? Quando eu vou dividir uma fração por outra, eu inverto a segunda fração, né? E aí fica 3 dividido por 2 vezes 3 vezes 3 dividido por. Como é? Aqui não. Desculpa, gente, aqui não é uma fração, né? Ficou só dividido por 3 mesmo. Então, o que acontece? Aqui fica 3, e aí o de baixo vai multiplicar com o de baixo. E aí fica 2 vezes 3, que aí fica 6. E aí fica 3 elevado a 3 dividido por 6, que aí eu simplifico e fica 1 meio. Então, fica 3, 1 meio, e aí eu só inverto e fica uma raiz, de novo. Eu acho que é basicamente a mesma coisa, só muda algumas coisinhas. Deu para pegar? Ou tá difícil mesmo esse exercício? Olha, eu falando por mim, eu acho mais fácil o primeiro jeito. Eu também Eu acho o prefiro. primeiro jeito mais fácil. Você Você quer quer que eu explicar mais explique uma de vez o novo, primeiro Daniel? jeito? Confesso que o log também nunca foi meu forte. Mas, ó, eu tô conversando com a Ana aqui. Ela falou que não ouviu quando a gente perguntou pra ela da segunda vez que se ela tinha entendido ou não. Você tá ouvindo agora, Ana? Sim. Você não ouviu Ó, eu vou quando eu explicar. falei do X aqui? Peraí, perdão, Dudu. Não, pode falar. Você não ouviu quando eu falei do X aqui, ô Ana? Não. Beleza. Então, ó, uma coisa que eu acho que vocês estão confundindo é o X, né? Esse aqui é a fórmula geral do log, né? Log de AB igual a X é igual a AX elevado a X, né? Igual a B. Então, essa forma aqui, essa primeira, antes do sinalzinho aqui, é a equação que foi dada no exercício. Então, a gente tem que associar ela a isso daqui, entendeu? Então, ó, eu tenho que identificar cada um desses meus elementos aqui, o A, o B e o X, a esse que foi dado aqui, que aqui está representado de uma outra forma, mas isso aqui não é a melhor forma de se representar, né? Que tá aparecendo aqui que está elevado a X, né? Mas na verdade está multiplicando por X. Bom, o que acontece? O 3 raiz de 3 aqui, ele é o meu A, meu Azinho aqui. O X, ele é o meu B. E o X aqui da fórmula geral, ele é o meu 1/3. Entendeu? Então, ó, cada um dos elementos aqui foi encaixado certinho aqui. A partir disso, eu consigo chegar nessa formulazinha aqui, aplicando no exercício. Entendeu? Então, ó, o que é o meu A? O meu A não é o 3 raiz de 3? Então, ó, ele vai embaixo aqui, tá vendo? Ó, 3 raiz de 3, e o X em cima. Qual que é o meu X? Não, 1/3? Então vai ser elevado a 1/3. Qual que é o meu B? O meu B eu não identifiquei aqui, que é o X, né? Então o Bzão aqui, ó, e o X aqui. Então, ó, é o meu X, entendeu? Então, essa fórmulazinha aqui, é só inverter aqui, que tá invertido, mas dá pra entender. Então, ó, aqui é como se fosse B igual a A elevado a X. B igual a A elevado a X. A partir daqui, é só manipulação matemática. Não envolve mais cálculo nenhum de log. É tudo manipulação matemática. Multiplicação de expoente, soma de expoente e nada mais que isso. Transformação de expoente em radical, né, que é a raiz aqui. Nada mais do que isso. Entenderam? Sim, eu achei Basicamente, desse jeito mais fácil. sim. Log é basicamente você saber montar e depois é só você ir aplicando os conceitos que a gente já aprendeu ao longo do ano. Então,
Vocês querem que eu resolva mais uma vez com vocês ou deu para entender com o Deus explicando? Deu para entender, Ana? Sim. Eu acho que a Ana não tá ouvindo você, Duda, porque você perguntou, ela não respondeu de novo. Nadiane, deu para pegar? É que o celular da Sabrina tá travando muito. Ah, entendi. Nailene conseguiu entender também? Não, eu explico rapidinho. Ah, deu para entender. Então é isso, meninas. Ó, se vocês restarem alguma dúvida, pode chamar a gente, tá? Eu sei que é uma reta final, então não pode restar dúvidas, então a qualquer momento pode chamar a gente sim, tá? Bom, hoje era isso, tá? Amanhã nós vamos ter aí, ó, análise combinatória, entre outros aí, mas não vou dar spoiler. Amanhã vai ter mais 3 exercícios e quem vai dar a aula vai ser o Luca, o Gabriel e a Maria, tá bom? Então, no mesmo horário de hoje. Josmani também. Aí, gente, vou finalizar a gravação aqui já, tá? E aí, assim que a gente termina. Ah, não, é a Duda que finaliza, né? Eu tô tão acostumado a gravar aula que. Aí, assim que finalizar, a gente já manda para vocês tanto o link. A apresentação a gente vai mandar amanhã, tá? Porque senão vai ter spoiler da aula de amanhã. Beleza? Galera, eu acho que é isso. Já tem aulas para vocês de linguagens, né? Pode finalizar aí, Duda.